E aí, gente, conforme prometi para vocês, hoje temos um convidado especial, que é o Anderson. Depois ele vai falar mais, né, sobre ele, sobre o trabalho dele. E nós vamos dar continuidade àquele assunto, né, daquele livro que nós estávamos conversando sobre Não Desista de Você, que o tema central é sobre suicídio e, sobretudo, sobre valorização da vida. Então, Anderson, para quem não te conhece, se apresente. Prazer estar aqui com cada um de vocês aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Rodrigues, eu sou esposo da Tereza. Mas além de ser esposo da Tereza, eu também desenvolvo um trabalho dentro dessa área. Eu sou psicanalista, especialista em saúde mental, pós-graduando em neurociências. E já tem tempo que eu desenvolvo um projeto relacionado à valorização da vida, qual o valor de uma, que se propõe a prevenção e combate ao suicídio, automutilação e questões de abuso. Mas dentro do tema central, especificamente, o suicídio é algo extremamente atual e talvez uma das principais questões de saúde pública no mundo. O suicídio hoje é um problema de saúde pública. Só pra você ter uma noção, a cada 40 segundos, alguém comete suicídio no mundo, Tereza. Então isso aí tem impactado demais todas as entidades de saúde, muito mais do que isso, nos impactados como seres humanos. Com certeza. Porque é uma das questões que são problemas de cunho social, de saúde pública e até filosófico. Tem um autor chamado Albert Camus, um autor argelino, franco-argelino, que ele falava que o suicídio é a maior questão de ordem filosófica. As maiores angústias dos filósofos é o suicídio, porque é como se a pessoa pagasse o boleto de vinda para a vida, olhasse a vida, analisasse e desistisse. E isso vai totalmente contra aquilo que é natural, é contra-intuitivo. O nosso instinto é o instinto de sobrevivência, tudo contra aquilo que o nosso cérebro entende como sobrevivência. Tanto se alguém chega aqui atrás agora, eu vou tomar um susto e vou olhar, por quê? É um instinto de sobrevivência. É querer fugir daquilo que é perigoso. Por isso, o suicídio ainda é algo de estudo nas universidades e no mundo. Porque o que leva alguém a buscar a morte? Existem alguns fatores. É sobre isso também que a gente vai falar aqui. Então, para começar, eu queria fazer a pergunta, né? Quais são as principais causas que levam ao suicídio? Quando você fala sobre suicídio, como eu falei aqui, é algo que impacta tanta gente. Provavelmente você aí que está nos ouvindo conhece um caso de alguém que suicidou, cometeu suicídio, ou também caso de tentativa de suicídio. Talvez você que está nos ouvindo é alguém que já pensou na morte. Então vamos lá, existem algumas causas. A primeira coisa é quebrar alguns paradigmas. Um paradigma é o fato de uma pessoa ter uma ideação suicida não significa que ela vai cometer o suicídio. Em alguns momentos de angústia, de dor, é possível que alguém pense no fim da vida. Ou pelo menos levantar aquelas questões assim: caramba, por que eu nasci? A vida é tão ruim, eu preferia ter morrido. E não significa que ela vai cometer um suicídio. Mas algumas das principais causas. Uma das causas é uma questão de saúde mental. Ou seja, muito comum as pessoas que sofrem de depressão e também de transtorno bipolar são entre as principais causas que podem levar alguém ao suicídio. Na verdade, são fatores que foram observados. Mais de 90% das pessoas que cometeram suicídio sofreram de alguma questão de saúde mental. Por isso já vai o primeiro alerta. Se você convive com alguém que está passando por tratamento, principalmente quem está passando por transtorno depressivo maior, já de nível intermediário por avançado, o nível mais pesado, digamos assim, precisa ser observado. Uma segunda questão também do suicídio seria uma questão de ordem sociopsicológica. Por exemplo, alguém que perdeu algum parente, alguém que está sofrendo de doença crônica. É muito comum essa pessoa olhar a vida e de repente analisar a vida e achar que não vale, que está doendo demais para poder dar continuidade. Então você tem uma questão de saúde mental, especificamente uma doença. Você vai ter fatores psicossociais, que pode passar por dor, luto, perda, término também. E também existem outras questões que envolvem suicídio, que são o conjunto de fatores. E talvez este seja um dos pontos mais importantes, que nunca é uma razão apenas.
é importante botar atenção nessas questões aí, que daqui a pouco a gente vai falar sobre alertas, né, que a gente tem que ter. Sim, é o nosso próximo tema, né? A nossa próxima pergunta que eu queria fazer para você. Como prevenir, né? E como identificar, talvez, e prevenir essa questão do suicídio? Então, tem algumas questões. Para ficar mais didático, né? É importante pensar, por exemplo, em alguns fatores, né? Bom, entre eles, pensar na ideia da dor. Ou seja, normalmente quem está sentindo muita dor, pessoas que estão sentindo muita dor, são os famosos Ds, né? D de dor, desesperança e desamparo. São os 3 Ds. A dor, pessoas que estão passando situação de muita dor, pode ser por uma questão de perda, uma questão de dor física, algum tipo de doença. Dor, depois desamparo, ou seja, pessoas que se sentem desamparadas, né? Acham que elas estão sozinhas na vida. Pessoas que, quando estão passando por situações como essas, acreditam que não vai ter ninguém que vai entender. Quem nunca passou por isso, né? Não, você não vai entender o que eu estou passando, parece que você está isolado no mundo. É como se você estivesse dentro de um quarto fechado, sem janela e sem porta. E parece que você não consegue ver vida além daquelas paredes. Só que é interessante que esse é o momento que a gente tem que intervir e começar mais ou menos como se fosse abrir um pequeno buraco, começar a mostrar uma pequena flecha de luz, mostrar para aquela pessoa que existe vida lá fora. Imagina você dentro de um quarto fechado, mas você consegue ouvir barulho lá fora. Tem barulho de carro, gente gritando, significa gente fazendo barulho, conversando, significa que existe vida para além daquilo. Por mais que você não veja, além da parede, existe vida além da parede. Então é importante isso. O desamparo. E o terceiro D é desesperança. Pessoas que estão passando por isso, elas não conseguem ver luz ou esperança no futuro. Parece que elas não conseguem ver uma melhora. Quem está imerso na dor, só sabe a dor que se vive aquele que vive a dor. É uma frase que eu utilizo muito. E para terminar, queria lançar uma pergunta. Como o Evangelho responde a isso? Bom, é interessante quando a gente fala sobre essa questão de dor, né? Ou a questão de luto, por exemplo, é pensar de onde que vem as respostas. Existem 2 medidas interessantes aí para a gente pensar. A primeira medida é uma medida que está no alcance realmente da ajuda, do estender a mão. É você perceber alguns sinais, né, de pessoas que estão planejando algo, elas estão falando sobre isso, eu quero morrer, se prepare, daqui a pouco eu tô indo. Porque as pessoas às vezes deixam sinais, elas deixam sinais. Então existe alguma coisa que eu identifico aquilo e eu busco ajuda. Eu vou primeiro ser o ouvido que escuta, a mão que se estende e também a pessoa que vai encaminhar para ajuda profissional. Mas quando se fala do Evangelho especificamente, o Evangelho é o lugar onde as pessoas tiram as máscaras. Talvez essa é a grande questão. Nós vivemos numa sociedade de muitas máscaras, em que você finge ser o que não para conseguir algo que nem precisa e para agradar a gente que às vezes nem se importa tanto contigo. Gente, vocês estão ouvindo aqui, né, vozes, passarinhos, com gente falando. É porque a gente está aqui num parque em Teresópolis e conforme prometi para vocês lá no nosso Instagram, eu gravaria esse vídeo hoje. Então a gente acabou de fazer uma trilha, estamos aqui gravando esse vídeo. Então não se importe e vem com a gente. Para finalizar, eu vou fazer aqui a minha última pergunta, que é, Anderson, como o Evangelho responde a essa questão? Ótima pergunta. Eu quero fechar realmente essa questão, que na verdade o assunto não se esgota, tem muita coisa para a gente conversar. Depois vou até recomendar a página lá para vocês seguirem também, a minha página. Mas eu queria destacar 2 coisas. A primeira coisa são fatores de proteção. Identificar situações como essa, situações de dor, de angústia, gente que está com alguma ideação, gente que lançou frases, né? Que pode ser frase de alerta, quero sumir, para que eu nasci, ou pessoas que estão realmente de forma clara idealizando isso. Acho que é importante a gente estar atento e estender a mão. Seu ouvido que escuta, a mão que se estende e o abraço que vai encaminhar para a ajuda. Isso é importante. Viver numa sociedade, como diz o Bauman, líquida, né? Em que os relacionamentos são muito diluídos e pensar no outro, se alguém que se importa, é muito difícil. Tem uma frase que eu uso muito, que só sabe a dor que se vive aquele que vive a dor. A alma de quem sofre é como um náufrago, Tereza, que está se afogando dentro de si mesmo.
E como você vai observar, alguém está se afogando num lugar que você não vê. Então você precisa ter relacionamento profundo. E aí o evangelho entra de forma muito profunda e muito bonita. Porque o evangelho, primeiro, é um lugar onde não tem espaço para aparência, não deveria ter, pelo menos. É onde as maquiagens se borram por lágrimas sinceras de arrependimento, de confissão. O evangelho é um lugar onde eu me alegro com quem se alegra, mas também choro com quem chora. O evangelho responde isso. No evangelho não é isenção da dor, mas é a segurança de passar por ela e principalmente não passar sozinho. O evangelho é um lugar onde há comunidade de irmãos. E quando eu falo irmão, é aquele irmão de sangue, no sangue de Cristo, em que a sua necessidade também é minha, a sua dor também é minha. O evangelho é um lugar onde as suas lágrimas não vão ser desvalorizadas ou zombadas, como hoje em dia são chamados de mimimi, de frescura, de tolice. E o Cristo é o Cristo que deu a vida por amor ao outro para que tivéssemos vida e não o contrário, não pegarmos essa vida que foi recebida e a descartarmos, como muitas vezes acontece. Não estou aqui gerando culpa para quem está com a ideação suicida ou quem comete isso, mas estou querendo dizer sim que existe resposta, existe possibilidade, existe uma outra forma. Eu quero deixar essa mensagem para você. Existe uma outra maneira. No Evangelho é o lugar onde você vai encontrar gente com os braços abertos para te abraçar. Então vem, busca ajuda, busca alguém de referência, mande mensagem aqui para gente se for preciso. Existe o CVV, você pode buscar, que você pode fazer uma ligação, as pessoas vão estar ali para te ajudar. Busca uma comunidade de fé e pode falar assim, ó, o Anderson e a Tereza, lá do Erga-se, do Marcas, falaram que vocês estão aqui no Evangelho, é um lugar que eu tenho que ser abraçado. E pode falar que eu disse isso. As pessoas têm que te abraçar, porque senão não pode nem ser chamado de igreja. Entendeu? Abrace isso. Eu queria, Tereza, depois, não sei se vai ter como deixar aí, eu lembrei de um poema, eu queria só compartilhar, que é de um autor brasileiro, que ele vai expressar a dor e a angústia do sofrimento. Talvez se identifique. E muitas vezes questionando, às vezes até Deus. Ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem os felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Dá aquela sensação de que Deus tivesse errado a mão. Talvez você já questionou isso. A dor e sofrimento como fosse culpa de Deus. Deus errou a mão e gerou o pranto, o sofrimento. Mas não. Na verdade, o sofrimento tem muito a ver com a queda, com o pecado. Mas Jesus, ele é a resposta ao sofrimento. No caminho do sofrimento, você não vai passar sozinho. Você vai ter alguém contigo. Quer seja um irmão, quer seja o próprio Cristo. Então vem pra vida. E, gente, maravilhoso, né? Quem aí gostou, comente aí com a gente. E também, se vocês tiverem algumas perguntas, alguma outra pergunta, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder também. E eu vou deixar aqui, né, as nossas páginas para vocês seguirem e vem com a gente.